Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Eu sou Lourenço Filho e esse é o meu, é o teu, é o nosso canal de Cima dos Telhados. Mais uma vez, aqui com um corte do canal Som do Monte, Frei Gilson, certo? Créditos ao canal Som do Monte. Mais um corte aqui de uma reflexão do Frei Gilson falando, ensinando-nos sobre a Sagrada Escritura. Meu irmão, assiste este vídeo do começo ao fim e compartilha. E vamos anunciar a palavra de Deus, e vamos levar o amor de Deus, e vamos proclamar a misericórdia do Pai Cristo Jesus. Que a gente possa aproveitar ao máximo. Abre o teu coração. Paz e bem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu filho e minha filha, que acompanha esta direção espiritual, a imitação de Cristo. Como tem sido maravilhoso o jeito que Deus tem nos tratado aqui, o jeito que Deus tem nos conduzido aqui. Estou no livro 1, capítulo 5, parágrafo 1. No vídeo anterior eu não consegui terminar esse parágrafo. Geralmente a gente faz um parágrafo, né? E eu não consegui, fiquei só numa linha, né? Fiquei no vídeo passado nesta linha. Nas Sagradas Escrituras deve-se buscar a verdade, não belas palavras. O tanto que Deus nos falou no vídeo passado, quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho que querer buscar a verdade que é Jesus, e não só as coisas que me agradam, não só as coisas que me agradam. Toda escritura sagrada deve ser lida no espírito segundo o qual foi escrita. Nela devemos buscar mais a utilidade do que as sutilezas linguísticas. Devemos ler os livros simples e piedosos com a mesma disposição com que lemos livros profundos e sublimes. Não te deves deter na autoridade do escritor, no seu estilo medíocre ou burilado, que é só o amor à verdade te incite à leitura. Preocupa-te com o que se diz e não com quem o disse. Então, olha o que nós estamos lendo aqui. Toda a escritura sagrada deve ser lida no espírito segundo o qual foi escrita. É muito importante que eu entenda isso. Qual foi o espírito que a Sagrada Escritura foi escrita? Então nós vamos pegar uma carta de São Paulo. Qual é o espírito de São Paulo ao escrever? O que Deus estava dizendo àquela comunidade? O que Deus estava dizendo ao coração daquelas pessoas? É importante que hoje, quando eu ler a Bíblia, eu leia no mesmo espírito a qual ela foi escrita. Isso é muito importante. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos mudar a palavra de Deus conforme a gente quer. Conforme o nosso agrado, conforme o nosso desejo. E é por isso que é tão importante o auxílio da igreja, porque a igreja nos ensina a ler as Sagradas Escrituras. O Sagrado Magistério nos ajuda a ler a palavra de Deus. Então eu tenho que ler a Bíblia no espírito que ela foi escrita. Então é muito importante que antes de ler a Bíblia você peça o Espírito Santo, para que o Espírito Santo te ajude nisso. Eu preciso ler a palavra de Deus no espírito em que ela foi escrita, porque senão eu mudo a palavra. E ninguém tem autoridade para mudar a palavra de Deus. Ninguém tem autoridade para mudar a palavra de Deus. Então a Sagrada Escritura deve ser lida no espírito segundo a qual foi escrita, e não segundo o meu espírito, e não segundo o espírito de um pregador. Então nenhum pregador, nenhum padre, nenhum bispo, nem o Papa, ele pode interpretar a Bíblia do jeito que ele quer. Não pode. Havia um espírito a qual ela foi escrita, e neste mesmo espírito nós temos que ler a Sagrada Escritura.
Nela devemos buscar mais a utilidade do que as sutilezas linguísticas. Quando eu leio a Bíblia, mais do que ficar preso nas palavras, mais do que ficar preso nas formas linguísticas, mais do que ficar preso no gênero literário, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que ficar preso à utilidade. Eu tenho que buscar a utilidade. Isso é fantástico. Porque tem muita gente que lê a Bíblia para estudo. Então começa a ler a palavra de Deus e começa a estudar a palavra de Deus. O que significa essa palavra no hebraico? O que significa essa palavra no grego? E isso tudo é muito bonito. É muito bonito. E se você tem condições, estude a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. E é um livro difícil de estudar, né? Convenhamos, a Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento em grego. Então, para você entender Bíblia de verdade, você precisaria ir nos originais que a Bíblia foi escrita. Então tem muita gente que vai estudar o livro sagrado, vai estudar a importância de cada palavra, a linguística e não sei o que, não sei o que. Tudo isso é importante, mas antes de tudo isso nós devemos buscar a utilidade, ou seja, eu tenho que buscar colocar em prática a palavra de Deus. O que adianta eu estudar a palavra, entender o que significa a palavra X, palavra Y, mas eu não vivo a palavra? Então essa palavra só tem eficácia quando eu a vivo. Quando eu a vivo. Não adianta saber versículos de cor. Não adianta conhecer a Bíblia. Meu Deus, eu já encontrei tanta gente que conhece a Bíblia, mas não vive a Bíblia, não vive a palavra. Então, do que adianta? Então, são pessoas que ficam presas à linguística, ficam presas às palavras, ficam presas às coisas históricas, ficam presas a métodos, fica preso a gêneros, mas não vai na essência. A palavra de Deus quer transformar atitudes. A palavra de Deus quer transformar atitudes. Deus é como se Deus deixasse um manual, um testamento, e para que nós mudássemos a nossa vida de acordo com essa palavra, vivêssemos a nossa vida de acordo com a palavra. Então a palavra é para ser vivida. Por isso a imitação de Cristo está dizendo, nela devemos buscar mais a utilidade do que as sutilezas linguísticas. Então vai ler a Bíblia? Lembra-te que é para colocar em prática. Então a Bíblia vai dizer assim para você vai ler a Bíblia e aí você vai encontrar um versículo que vai dizer assim para você, não julgueis. Então, não é para você ficar estudando o que significa isso. Também pode estudar, tranquilo. Mas antes, lembra-te que é para você não julgar. E isso é simples de entender. A mentira, o pai da mentira é o diabo. Então, entende que o pai da mentira é o diabo. Então, na sua vida não pode ter mentira. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Então, pode estudar, estude, mas antes entenda que você precisa viver isso. Então, se alguém te humilhar, você não deve retribuir, você não deve se vingar. Então essa palavra é para ser vivida. Eu não devo me vingar das pessoas. Então se alguém me bateu, eu devo oferecer a outra face. Quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? Até 7 vezes a mesma pessoa? Não, 70 vezes 7. Então, não é para a gente ficar preso. O que é 70 vezes 7? O que é isso? O que significa essa conta matemática? Não, tá claro. Tá claro que você tem que perdoar e é isso que você tem que viver. Entende? Às vezes a gente fica tão preso às palavras, e não fazemos o essencial na Sagrada Escritura, que é viver a palavra.
Repito, eu não estou dizendo para que a gente não estude, para que a gente não aprofunde, para que a gente não entenda o que significa todo o contexto, tudo que a palavra de Deus está querendo nos dizer. E é claro que até para mim viver eu preciso entender, mas o perigo é a gente nunca ir para a prática. Lermos a palavra de Deus e só ficarmos na teoria. Desculpa, a Bíblia não é um livro de teoria. A Bíblia não é um livro de português, de matemática, onde você lê, onde você aprende e aprendeu mais uma ciência. A Bíblia é um livro de santidade. A Bíblia é um livro de prática. E por isso eu dizia no vídeo anterior, se você não quer viver, então não tem por que ler a palavra de Deus. Devemos ler os livros simples e piedosos com a mesma disposição com que lemos os livros profundos e sublimes. Claro, na Bíblia eu não tenho que só ler aqueles livros que eu gosto. Porque claro que tem livros que são mais gostosos de ler. Claro que na Bíblia tem livros que nos soam mais profundos, mas tudo na Bíblia é importante. Entenda isso, tudo na Bíblia é importante. Qualquer palavra, qualquer livro tem a sua importância, tem a sua dignidade como palavra de Deus. Então vai ler a Bíblia, entenda que tudo é importante. Antigo e Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. Cada livro do Antigo Testamento, cada livro do Novo Testamento é importante. Tudo é a palavra de Deus para nós. Tudo. Então não posso ler aquele como se aquele fosse mais. Esse daqui não. Não, tudo. Tudo é palavra de Deus. Não te deves deter na autoridade do escritor, no seu estilo medíocre e burilado. Então a imitação de Cristo está dizendo, cuidado para não ficar preso ao escritor, ao jeito que o escritor escreve. É nítido ver que a Sagrada Escritura, cada autor tem um jeito de escrever. E às vezes um jeito mais interessante que o outro, um estilo mais medíocre, eu até coloco assim, um estilo medíocre, o outro burilado. A Bíblia é cheia de estilos, a Bíblia é cheia de gêneros literários, mas eu não posso ficar detido nisso. O que Deus quer me dizer com tudo isso? Essa deve ser a pergunta. O que Deus quer me dizer com tudo isso? O que Deus está falando com a igreja, com esse jeito de escrever? O que Deus está me dizendo? Esta deve ser a minha preocupação. O que Deus está me dizendo? Ei, filho e filha, acordemos. A palavra de Deus é um livro que quer falar diretamente conosco, é Cristo falando conosco. Acordemos, Deus quer falar com você através da Escritura. Então não fiquemos presos à autoridade do escritor, mas que só o amor à verdade te incite à leitura. Isso, quando eu for ler a Bíblia, o amor à verdade deve ser o que me incita. Eu quero conhecer a verdade, eu quero conhecer a verdade. Na Bíblia está a verdade. A Bíblia contém a revelação que é Jesus Cristo. Eu quero conhecer a verdade de Jesus. Eu quero. Preocupa-te com o que se diz e não com quem o disse. Olha que interessante. Não devemos ficar presos aos autores. Tem livros na Bíblia que a gente não sabe nem quem escreveu. Não fica preocupado com quem escreveu, se foi Paulo, se foi Pedro, se foi esse, se foi aquele. Claro, se você vai descobrir, vai estudar, isso é bom, isso é importante, mas a nossa maior preocupação não deve ser essa, mas não com quem se diz. Preocupa-te com o que se diz e não com quem o disse. Então o mais importante não é quem disse, é o que está escrito. Tudo isso que nós estamos vendo,
Tudo isso que nós vimos na direção hoje é para que você entenda que tudo que está aqui é muito precioso. É muito precioso. Esse deve ser o nosso livro de cabeceira. Este deve ser o livro que a gente medita noite e dia. E lembre-se, colocar em prática. Não adianta só ouvir a palavra de Deus. Não adianta só ler a palavra de Deus. É preciso colocar em prática. É preciso colocar em prática. E eu só vou conseguir entender o que está nesse livro se eu tiver amor à verdade. Amor à verdade. Por quê? Porque você vai estar vivendo na mentira, você vai estar vivendo no erro. Quando você se deparar com esse livro, você vai conhecer a verdade. Você vai conhecer a verdade. Aqui está toda a verdade. E aí você vai ter que estar disposto a renunciar àquilo que você crê, àquilo que você acredita. Você vai ter que renunciar à tua vida errada, às mentiras, para se ajustar à verdade que você está lendo. A verdade está aqui, a verdade está aqui, a verdade está aqui e não está em outro lugar. É por isso que a igreja prega a palavra de Deus. A sua vida inteira tem que se ajustar com a palavra. A sua vida inteira tem que se ajustar com a palavra. E todos os pontos da sua vida que não estiverem ajustados à palavra é porque você está vivendo na mentira. Você não está vivendo na verdade. Você tem que ter amor à verdade, amor à verdade. Quantas vezes na minha vida eu me deparei com situações que não estavam de acordo com a palavra. Eu tenho que entender que não sou eu quem estou com a verdade, é Cristo quem está com a verdade. Ora, hoje existe uma arrogância muito grande. Eu fico olhando pessoas por aí que dizem assim, não, a igreja está errada. É como se a pessoa estivesse dizendo, a palavra de Deus está errada, agora eu tenho a verdade. Meu Deus, é uma hipocrisia, uma arrogância, é um orgulho gigantesco. Uma pessoa se arrogar maior do que a palavra de Deus. Eu quero pedir a você que você tenha toda a humildade do mundo, e entenda, aqui é a palavra de Deus. E não existe ninguém que tenha uma palavra mais poderosa do que essa. E por mais que aqui tenha Paulo, Mateus, João, Lucas, Pedro, por mais que tenha esses autores, o mais importante não são os autores. O mais importante não é quem disse, quem escreveu, mas é o que está escrito. É palavra de vida eterna, é palavra de Cristo para nós. Vou ler aqui o que acabei de abrir, do nada. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo vossa vida aparecer, então também vós apareceis com Ele na glória. Gente, é profundo demais. Isso aqui não é palavra de Paulo. Não, foi Paulo que escreveu, foi aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, foi Paulo, mas não é palavra de Paulo, isso é palavra de Cristo, isso é palavra de vida eterna, e eu não tenho que ficar preocupado nas palavrinhas, nos meus estudozinhos, não, eu tenho que viver essa palavra, eu tenho que fazer com que essa palavra seja útil na minha vida. Então está dizendo aqui, buscai as coisas lá do alto, então eu tenho que deixar as coisas da terra, deixar as coisas da terra e buscar as coisas do alto. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. Olha isso. Então eu tenho que amar mais as coisas do céu do que as coisas da terra. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu tenho que ter amor a essa verdade. Eu tenho que ter amor. Então a minha vida tem que ser isso. Eu li a palavra, eu coloco em prática, começo a viver. A partir de hoje eu não quero mais. Eu não quero mais me afeiçoar às coisas desta terra. Eu quero as coisas do alto. Eu quero as coisas do céu.
Deus abençoe você. Deus tem tanto para te falar através da palavra. Tanto, tanto, tanto. Que você busque a verdade. Porque quem busca a verdade vai encontrar a verdade. E a verdade não é uma teoria, a verdade é Jesus. A Bíblia é a verdade, é Jesus Cristo. A palavra de Deus quer penetrar o teu coração, quer impactar a sua vida. Ai, quando eu me encontro com a palavra, essa palavra me transforma. Essa palavra me transforma. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.